aqui passando para apresentar esse caso de um traumatismo dental-alveolar de uma paciente jovem que sofreu a avulsão do elemento 21. Importante salientar que o outro colega que recebeu essa paciente realizou o reimplante dental, mas dois tópicos são importantes: o tempo extra-alveolar para um caso como esse e o meio de acondicionamento desse dente para esse tempo extra-alveolar. Esse tempo extra-alveolar foi de mais de 1 hora para a inserção do reimplante, para a realização do reimplante, e o acondicionamento não ocorreu em nenhum dos líquidos preconizados, como leite, soro, saliva, ou soluções mais específicas, como o Vispan ou solução de Henck. Entender o processo de reabsorção dentária patológica que pode ocorrer após um reimplante, a gente tem que primeiro entender os mecanismos de proteção do dente para que ele não seja reabsorvido patologicamente pelo nosso corpo. É importante salientar que internamente nós temos uma camada celular, que eu chamo camada de odontoblastos, e uma camada amorfa, de pré-dentina, que impedem que essa dentina radicular seja absorvida internamente. Externamente, nós temos dois outros mecanismos de proteção dessa raiz. Uma mais superficial, também celular, que eu vou chamar camada de cementoblastos, e uma camada superior a esta, também amorfa, que eu vou chamar camada de pré-cemento. Essas camadas, interna e externa, impedem que os nossos dentes sejam reabsorvidos patologicamente. Desse modo, eu posso concluir que a dentina, quando exposta a células mesenquimais e diante de processos inflamatórios, ela pode ser classificada como antígeno ou interpretada como antígeno pelo nosso corpo. Quando essas camadas de proteção interna e externa são danificadas por traumas, processos patológicos, a gente vai desencadear uma resposta inflamatória que vai induzir a transformação de células mesenquimais em osteoclastos. Nessa imagem, você consegue observar um aspecto balonizante que caracteriza um processo de reabsorção interna. Nessa outra imagem aqui, de um corte transversal tomográfico, você consegue ver áreas mais superficiais de reabsorção radicular externa. Então a gente observa, num caso como esse de reimplante, que a paciente jovem de apenas 10 anos foi acometida por um processo de reabsorção interna e externa, que estas podem se comunicar, ou seja, uma interna pode exteriorizar ou uma externa pode adentrar a câmara pulpar, transformando um processo que a gente chama de reabsorção radicular interna e externa. Quando o paciente é acometido apenas pelo processo de reabsorção radicular interna, o tratamento endodôntico será o tratamento satisfatório para a resolução do quadro, haja vista que ela cessa a chegada de células mesenquimais através dessa câmara pulpar. Não obstante, quando o paciente é acometido por processos de reabsorção radicular externa, o tratamento inexiste, porque a gente não tem como atenuar ou cessar a chegada de células mesenquimais através do meu ligamento periodontal. Então o prognóstico é muito reservado quando o paciente é acometido por um processo de reabsorção radicular externa. No presente caso, a paciente inexoravelmente ou inevitavelmente vai acabar perdendo esse dente e no futuro terá que vir a fazer a instalação de um implante dentário.